A paz do Senhor, que o Senhor esteja conosco, estejam aí em cada lar que está nos recebendo nesta noite. Está faltando a pastora teve que fazer um atendimento de emergência agora à noite, por isso hoje nós estamos aqui, eu, a diaconisa Milene, a evangelista Sueli, para conduzirmos o nosso papo de mulher. Eu sou a Elaine, a irmã Elaine, que vocês já estão acostumadas, ok? Então, por enquanto, até a pastora chegar, seremos nós três. Que o Senhor abençoe ela lá no atendimento dela, né? E vai ser um bate-papo muito legal, como sempre foi, ok? E vamos então dar início a mais um papo de mulher nesta segunda-feira abençoada. Irmã Felícia, ora por nós. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, nesta noite, ó Pai, nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença, sim, Senhor. Nós queremos Te louvar, Te glorificar o Teu nome. Apresentamos, meu Deus, cada vida que vai ouvir, ó Pai, aleluia, esta reunião, ó Pai querido, Deus amado. Que o Senhor possa falar com cada uma. Usa as nossas vidas, ó Pai, para falar com cada vida nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Sim. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente agora pode já tirar a máscara, para vocês verem que nós estamos tomando todas as medidas de segurança, distanciamento. O tema hoje, meninas, é atitudes para revolucionar seus relacionamentos. Vamos falar sobre família, sobre amigos, sobre filhos, parentes, porque tudo envolve um relacionamento, né? Então, toda mudança, vamos falar de atitudes. O que nós podemos fazer para mudar algumas coisas que não estão bem, atitudes que vão trazer mudanças em coisas que talvez a gente nunca tinha antes se apercebido, né? E às vezes precisamos mudar algo em nós, né, Marceline, né? Para poder mudar algo na nossa casa, na nossa família, em nós mesmos. Então, toda mudança começa a partir de uma atitude. Pessoas acomodadas acabam se tornando escravas de uma vida insignificante. Quando atitudes são tomadas por aqueles que desejam mudanças, Deus entra em ação e faz aquilo que nós não podemos fazer. A atitude é o que Deus espera de todos nós. Ninguém precisa ficar preso a um casamento infeliz. Isso pode ser mudado com atitudes a favor desse casamento. A gente enfatiza casamento, mas isso pode ser qualquer relacionamento, né? A nossa vida, a gente não precisa viver uma vida infeliz. A gente pode mudar algo, tomar algumas atitudes que mude essa realidade. Muitos casamentos, famílias e relacionamentos interpessoais poderiam ser diferentes se houvesse nas pessoas mais disposição, ousadia, espírito guerreiro, força de vontade e desejo incontrolável por mudanças. Há 3 tipos de pessoas no mundo: as que não sabem o que está acontecendo, as que observam o que está acontecendo e as que fazem com que as coisas aconteçam. A qual destes 3 grupos de pessoas nós pertencemos? É uma coisa para a gente pensar. Responda aí para você mesmo e vamos tomar uma atitude diferente a partir de agora. Amém? A primeira atitude: crie um clima emocional positivo em sua casa. Encha sua casa com provas de seu amor. O que você fez ou faz para tornar seu lar um paraíso de amor? Só para trazer à luz a palavra de Deus sobre atitude, no livro de Lucas, no capítulo 18, nos versículos 35 a 43, o evangelista narra que havia na cidade de Jericó, nos tempos de Jesus, um homem que vivia à beira do caminho. Ouviu uma multidão que passava. Foi quando ele perguntou: quem está passando por aí? Disseram-lhe: Jesus. Então ele tomou uma atitude e começou a clamar bem alto por misericórdia, chegando a incomodar algumas pessoas. A insistência dele fez Jesus parar e atendê-lo naquilo que precisava. Naquele dia, ninguém precisou segurar em sua mão para ele voltar para casa. De uma vez por todas, o ex-cego abandonou o posto de esmoler para ocupar uma posição
de significância na sociedade. A partir daquele encontro, o homem começou a escrever uma nova história em sua vida. Então, quem quiser ler, está lá em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 35 a 43. Irmã Sueli, o que a senhora já fez ou faz para tornar o lar da senhora um paraíso na terra, um ninho de amor? No casamento a gente pode fazer muitas coisas, né? Gesto de carinho, apaziguar muitas vezes uma ira, né? Isso tudo pode trazer uma mudança dentro do lar. E muitas vezes eu e o Rogério, nós já tivemos momentos de os dois, sabe? Bum, entendeu? Os dois explodir. E isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo, com o casamento, né? A gente vai aprendendo a lidar com isso e a melhorar isso. Aí você começa a ver que daquele jeito não está funcionando, os dois ficam nervosos, os dois têm aquele atrito. E às vezes, muitas vezes, o que a gente procura levar para o nosso lar para ter paz, para ter harmonia, muitas vezes a hora que eu estou nervosa, o Rogério procura se acalmar. E na hora que eu vejo que ele está nervoso, eu procuro me controlar. E quando temos algo para conversar, ou algo que ele fez, ou algo que eu fiz que não agradou a nós, a gente espera o momento certo. Isso nós aprendemos a lidar com isso no decorrer dos anos de casamento, porque antes nós queríamos resolver naquele momento e não dava certo, não funcionava, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com essa situação para trazer uma harmonia, e tem dado certo, graças a Deus. Nós estamos aí para 29 anos de casados e eu posso dizer que eu tenho uma harmonia no meu lar. Glória que a Deus. Eu tenho, que Jesus reina, que Jesus é o centro lá. E eu posso dizer que o meu casamento hoje está de pé porque Jesus entrou lá. No nosso casamento, Se no não é nosso Jesus, lar. não é acordo de Jesus, três. Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo é que conduz o nosso casamento para isso. Não é nós, não é mérito nosso. É a nossa força. Nós só pedimos a Ele que nos dê sabedoria para nós lidarmos, porque vem muitas dificuldades no dia a dia, vem muitas lutas, né? E se a gente não souber lidar, a gente se enrola. E por que muitos casamentos têm acabado? Porque a pessoa não sabe como lidar com a situação e Jesus não está no centro do casamento. Porque se Jesus estiver no centro, o negócio flui, as coisas andam, a gente consegue superar as dificuldades que vêm e vence e alcança a vitória junto. Verdade. Amém. A paz, amados a todos, mais um dia aqui na presença Glória de a Deus, a mim de irmãs. volta aqui conosco. De volta aqui. Igual a irmã Sueli falou, não é fácil, no começo é difícil, a gente vai ajeitando, porque cada um vem de uma família, cada um tem a sua mania, cada um tem o seu jeito, e a gente quer impor a nossa vontade, ele quer impor a vontade dele, e aí pra gente quer sempre que a nossa vontade prevaleça, e ele quer que a vontade dele prevaleça, então a gente não pode estar sempre querendo que a nossa vontade prevaleça. Então, igual a irmã Sueli, muitas vezes a gente quer falar, e a gente tem que recuar. Melhor recuar do que uma faísca. Uma faísca pode se tornar tudo. Então a gente pega e tira essa faísca. Em nome de Jesus, porque a gente tem que saber lidar. Eu também estou para 15 anos e não é fácil. É bem complicado. A gente tem uma ideia, outra pessoa tem outra ideia. E a gente fica, às vezes, refém da vontade própria da gente. E a gente leva muito tempo, às vezes, para descobrir. Não, porque eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito. E esse conflito vai ficando por muito tempo. Não, ele está errado, não é a vontade dele vai prevalecer, é a minha, como mulher, porque eu estou dentro de casa, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Às vezes ele não vê, você fica frustrada. Então, muitas coisas a gente acaba brigando por coisas mínimas. Então a gente vai aprendendo com o tempo a achar aquela coisa que fala, se você quer ser feliz ou quer ter razão. A gente prefere ser feliz do que abrindo mão de muitas coisas, assim como eles também têm que aprender, né? Lidar com a gente, que a gente tem muitas coisas, todos, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas a gente, mulher, tem mais coisa dentro de casa, nossas
coisas emocionais mesmo, né? O nosso corpo fala. Eu falo porque na época que a minha mãe adoeceu, esse ano faz 5 anos, então eu sei que eu fiquei insuportável. E uma mulher insuportável, doente mentalmente, no corpo. Eu fiquei doente na carne também, porque tive que fazer uma cirurgia no braço. Aí na noite que eu voltei para casa, minha mãe sofreu esse ataque de coração, ela ficou 4 meses, ele perdeu o emprego dentro desses 4 meses. Então foi um tempo muito difícil. Muito difícil, eu sofri mesmo na carne, assim, psicologicamente, emocionalmente. E eu queria que ele entendesse o meu emocional, o meu particular, e ele não conseguia entender. Então, para mim, foi bem difícil lidar com aquela situação ali de desemprego, de morte batendo na porta, a sua saúde mental, emocional, o seu corpo físico falando. Eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade de beber. Muitas coisas que a gente quer entrar em embate, porque era só eu e ele e eu não conseguia entender por que ele não me entendia. Verdade. Então a gente fica difícil, a gente tem que sair um pouquinho para fora, procurar irmãs de Deus, pessoas de Deus para nos aconselhar, para orar conosco, para a gente poder ter um pouco de paz dentro da casa da gente, da cabeça da gente, né, no corpo da gente, porque é difícil quando o corpo, a cabeça fala. Você está naquela... tem que ter alguém para te tratar, senão você tem doenças emocionais. E doenças emocionais na alma é pior ainda. E às vezes a gente acha que são grandes atitudes, são atos grandiosos que vai trazer a mudança para a nossa vida. E às vezes são detalhes pequenos, são pequenas atitudes. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que às vezes muitos casais deixam esfriar. Dá um beijinho na hora que vai sair de casa, é uma atitude para você estar ali íntima, né? Você não é qualquer pessoa, você é a mulher, ele é o marido, então tem que ter esse beijinho antes de sair de casa. De vez em quando você deixar um bilhetinho, né? Olha, eu te amo. Essas coisas fazem com que a pessoa se sinta assim, nossa, né, me ama ainda, olha só que bonitinho. Traz um bombom, uma florzinha, qualquer coisa. Uma atitude para mostrar que você ainda tem vivo aquele amor dentro do seu casamento. Porque a nossa casa, ela pode ser o melhor lugar do mundo se ela for uma central terapêutica de amor. Pois só o amor transforma pedras em pães ou corações de pedra em corações de carne. A segunda atitude, mantenha o seu burrinho emocional desativado. Lembre-se, está lá em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas as palavras duras despertam a ira. Foi aquilo que a irmã Sueli falou no começo. Quando os dois estão nervosos, um tem que abaixar a crista, né? Senão não vai. A resposta amiga calma os nervos. Você é uma pessoa que se irrita facilmente, ou não, Sueli? Qual a sua estratégia para não falar o que não deve? Eu me irrito e muitas vezes eu peço a Deus graça. Quem não? Faço. E às vezes o Rogério às vezes está até brincando comigo, mas eu não estou num bom momento. Não é o momento para brincadeira. Não é o momento e eu não consigo levar aquilo na brincadeira. E às vezes ele está brincando, só que que nem a irmã falou, né? É a gente mesmo, é algo da mulher que às vezes o dia, aquele os hormônios estão fervilhando. E aí a gente tem que pedir a Deus graça. Ai, Senhor, me dá graça, porque senão se der força. E aí a gente briga, então a gente tem que pedir graça a Deus, né? E sabedoria, porque por mais que você se irrite, se você pedir sabedoria, e às vezes quando o Rogério ele tá nervoso, que alguma coisa não tá dando certo, ou tá tentando, eu falo para ele, calma, que vai dar certo, não precisa ficar nervoso. Então você tem que tentar apaziguar, né? Sempre apaziguando, sempre acalmando. E antigamente não, a gente já os dois discutia e virava aquela confusão. Hoje não, hoje a gente consegue controlar isso, como é que fala? Domínio próprio, né? Você pede a Deus o domínio próprio. E tem dado certo, graças a Deus, tem dado certo. Porque quando os dois têm o gênio meio forte, já é bem mais difícil, porque quando um é mais calmo, então, quer dizer, né, é mais fácil de lidar, mas quando os dois têm um gênio forte, então você tem que pedir mesmo sabedoria para Deus, mas Deus dá, né? Deus dá a sabedoria para nós
E eu sou muito grata a Deus pelo nosso casamento hoje, sabe? 29 anos já vai fazer, que a gente está casado, né? Muitas lutas, Meu Deus, muitas 29 batalhas anos. vencemos junto, muitas alegrias também. As nossas filhas, que nem a irmã falou, o relacionamento não é eu e ele somente. Não, desse relacionamento vem as nossas filhas, que a gente ama demais e que a gente corrige também, né? Que faz parte, mas dizer também, né? Que nós amamos. E tem pai que não diz, o recado que eu quero deixar não só para as mães, mas para os pais, que não dizem que amam seus filhos. E o meu esposo, ele fala, sabe? Ele briga com ela se precisarem, mas ele também fala, filho, eu te amo. Ele não deixa de falar, filho, eu te amo. O pai se preocupa, o pai ama vocês, ama demais, sabe? É um super paizão. E também é super bravo com ela, sabe? Muito bravo, muito enérgico com as meninas, mas faz parte, né? Elas têm a segurança do amor dele. Sim, com né? certeza. Elas por mais que sabem o pai quanto chame ele atenção, ama. por mais que o pai Sim. brigue, ela sabe, meu pai, ele briga, ele é assim, mas quanto ele me ama. E ele tem um coraçãozão para cuidar com as meninas, o que ele pode fazer, ele faz, se desdobra para fazer, entendeu? Mas quando precisar também ele puxa a orelha mesmo e pega pesado. O burrinho emocional que a gente fala é porque assim, o burro quando é contrariado, ou ele empaca ou ele começa a gritar, né? Então é esse burrinho que a gente tem que dominar, né? Não, a gente não pode nem empacar e nem começar a gritar, porque onde começa a gritaria acabou a inteligência. Né? Porque ninguém é surdo para ficar ouvindo. Não que eu não grito, a gente está muito longe dessa perfeição de falar, nossa, não. Eu já falo alto por natureza. O Luiz é alto trombone, então fica difícil. Às vezes em casa a gente começa e aí fala mais baixo, os vizinhos não tá gritando. Então é complicado. E aí, Mi? É assim mesmo. O Júlio até me chama de baiana. Fala assim, a minha família é baiana e a gente aprende mesmo, falar alto. Se a gente estiver nervosa, parece que você não dá conta do seu decibéis. Você está nervosa do decibéis que fala, você não dá conta. Você acha que está falando normal e não é normal. Então é muito isso também, aumentar. E parece que a gente querendo aumentar a voz, a gente está querendo impor mais coisa. Então não, eu vou gritar, vou aumentar, porque eu aumentando a minha voz, eu vou impor. E aí que é pior. Quanto mais você fala, quanto mais você aumenta, aí você perde a mão. Então, e aí a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu não quero subir o tom, me ajuda, porque aí vai aumentar, ele vai aumentar, você vai aumentar com qualquer um. E nesse tempo, hoje está até difícil, qualquer tom, entre religião, entre política, entre seu irmão, seu próximo, porque cada um tem um pensamento. Até um irmão gêmeos, ninguém é igual, Deus fala que nem as digitais de 2 gêmeos que veio ali na barriga da mãe não é igual. As digitais deles são diferentes. Então a gente tem que ter, né, com todos. Às vezes no trabalho, a gente quer falar alto, a gente quer mostrar quer ter razão, quer impor sempre a nossa vontade. Num ambiente de trabalho, na sua casa com os seus irmãos, você tem irmão mais novo, como eu já tive, caçula. Então você, não sou mais velho, eu quero impor. Né? Queremos impor para qualquer um. Então a gente acha que a gente sempre vai ter a razão. E até aqui, eu tinha visto aqui Eclesiastes 3:13, suportai-vos uns aos outros, perdoai vós uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Porque o perdão também faz parte dessa convivência com o nosso cônjuge. Às vezes ele falou uma coisa pra gente, a gente ficou guardada lá, e aquele lá fica remoendo. É igual ela falou, a irmã Sueli, de pai. Pai nunca vai orientar um filho, nunca vai dizer não porque quer o mal dele. Porque ele sempre vai dizer o não, porque ele sabe. A gente já vivemos, né? Então a gente sabe qual que é o não, qual que é o sim. Então a gente tem que sempre estar dizendo, eu te perdoo, de coração. Se a gente não perdoar, isso também gera também uma doença emocional, uma ferida, até um câncer. O perdão faz parte da vida do cristão, principalmente. Em geral do mundo. E os pais também aprender a pedir perdão. Do cristão, então a gente tem que todos, mesmo que a gente tenha um parente que não seja cristão,
a gente entrar em atrito com ele, um colega de trabalho, você entrar em atrito com ele, não importa, você vai diante da pessoa e fala, eu te peço perdão. Às vezes você fala, não, mas eu tenho razão. Mas se aquilo está te incomodando, porque o Espírito Santo de Deus está incomodando você. De dizer, peça perdão. Ah, sim. Então o nosso burrinho emocional, muitas vezes a gente quer ficar empacado. Não, eu não vou pedir perdão, não foi eu que fiz, foi ele que me maltratou, foi ela que me maltratou. E às vezes tem situações que a gente não foi o culpado, mas a gente fica incomodado. Né? A pessoa que errou, a pessoa não fala, né? Isso falando até de amizades mesmo. Às vezes a pessoa nos feriu e a gente que fica incomodado, né? É o Espírito Santo. Porque feriu nós, a pessoa não está sentindo o que a gente está sentindo. Por isso que a gente tem que liberar o perdão. Porque isso vai nos trazer paz para o nosso coração. Mas a gente tem que ir lá e pedir perdão para a pessoa, porque a gente que foi ferido. Não, mas a gente se sentir incomodado, igual a irmã Sueli falou, é melhor. A gente tem que ir até a pessoa. É a pessoa. Sim, porque aí a gente até não se conforma e a gente fala assim, mas fui ferida, ainda tenho que ir. Porque é difícil, né? Mas faz parte, porque eu que tenho que falar o que ele me feriu. Ele talvez não está nem tá achando nem que porque me a feriu. gente existe. Então, aí é que tá, a gente tem que ir. Muitas vezes. E tira esse peso dos nossos ombros. Um exemplo, a minha filha estava em São Paulo, e a Vanessa, e ela falou pra mim que queria um cachorrinho, não sei o que, um bichinho. Eu falei, filha, você não quer nada, você não vai arrumar bichinho de estimação, porque você não cuida, e você e ela me deixou irritada. E eu falei pra ela, você é muito sem noção. E eu falei isso pra ela e ela sentiu, sabe? Sentiu, ficou alguns dias e tal, né? Aí ficou sem me mandar assim, mensagem, né? Aí eu fiquei esperando. Aí ela pegou e mandou mensagem: mãe, nós precisamos conversar. E eu disse: ah, é? Tá, fala. Bem assim, fala. Mãe, o jeito que você falou comigo me chateou. Então eu queria que eu pedir perdão para você, mas eu queria também que você pedisse perdão para mim, porque eu fiquei chateada. Aí eu fiquei pensando, mas espera aí, eu tenho que pedir perdão? Ela é minha filha e eu corrigi ela e tal. Mas eu falei, não, eu tenho que pedir perdão também. Filha, perdoa, mãe. A maneira que a mãe falou, a mãe só expressou mal. Porque o que a mãe quis dizer é assim, filha, que você não tem noção do que a gente gasta, do que é necessário, do momento que nós estamos vivendo. O seu pai está desempregado, seu pai perdeu o emprego. E comecei a explicar para ela. Aí ela disse, ai mãe, agora eu entendi, agora eu estou bem. Então, às vezes nós não podemos criar uma raiz de amargura no nosso... Nós achamos que é nossos filhos e nós podemos falar de qualquer maneira e deixar. Por isso mesmo, não podemos deixar passar. Nós temos que corrigir para que tudo ande bem, que não crie uma raiz ali, que talvez ela leve lá no futuro dela, aquilo guardado, aquele mal guardado dentro dela, né? Uma coisa mal resolvida, né? É importante a gente conversar. Que ele falando, é uma deixa. Eu tô com a minha lá doente, não é de raça, é pezinho duro, já gastei R$400, ela tá lá, morre, não morre, dó, gritando. A gente gasta, época difícil. Nós estamos reduzindo, eu já gastei, já vi na veterinária, ela disse que teria que ficar internada, eu disse, eu não tenho condições. Pois é. Tá com sinomose, tá batendo a cabeça, a gente sofre. Esse dia eu não dormi dos gritos dela. Pois é. Eu não tenho filho, mas é um animal, é como a família, aquilo dela da minha mãe. 5 anos que a minha mãe morreu, tomei pra mim a responsabilidade. Aquela cachorra não comia, não bebia, levei sem poder gastar. O Júnior também não está nessa situação de desemprego, mas lá diminuiu, reduziu a carga horária. Então a gente tem que dizer, eu não posso deixar também ela ali, à mercê, porque eu peguei para criar, mas disse, eu não quero mais. Gosto de animalzinho, mas eu não quero. Porque a gente gasta um dinheiro que a gente não tem noção. E aí eu conversei com ele e falei, não quero mais. Como esposa, a gente é bonitinho, não, mas eu não quero mais, porque é um gasto na família que a gente não está preparado. É verdade. Então até você tem que conversar, para não criar atrito. Igual a Vanessa é uma jovenzinha, mãe, é bonitinho, eu quero, dá água, dá raçãozinha, mas daqui a pouco deixa de escanteio, e a gente a responsabilidade é para nós. É para nós. Isso que eu falei para ela, filha, quando você crescer, filha,
Porque a mãe respeita, só que a mãe, eu tenho muitas tarefas, filha, eu não vou tomar isso pra mim, eu não quero. A mãe já trabalha muito, eu já tenho muita responsabilidade, eu não vou tomar mais uma. Eu falei, o dia que você tiver mais madura, que você puder cuidar, que você tiver seu dinheiro para você gastar com seu animal. Então, tudo tem um tempo certo. Eu falei pra ela, calma, não apressa as coisas. Tá lá na seringa. Deixa acontecer. Eu dando coisa na seringa, ela já tá irritada, tentando me morder. E eu ali naquele carinho, porque eu não quero ver elas mínguas. Então, até nisso na família da gente, um animal que a gente queira pegar, uma responsabilidade, um parente, que às vezes nesse problema de pandemia tá com algum, a gente tem que socorrer, mesmo com medo de alguma coisa, a gente tem que estar ali, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, porque isso também a gente está vivendo com o nosso próximo, a gente tem que estar sempre com o nosso próximo, para ter uma comunhão com o nosso próximo, com o nosso familiar, um momento difícil, a gente pegar na mão do outro, a gente poder caminhar nesse momento. É um momento importante da gente manter os nossos relacionamentos, né? A resposta amiga, ela acalma os nervos, né? A evidência de que o burrinho emocional está ativado está lá em Efésios 4, 31 e 32 diz: longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Então, quer dizer, quando a gente está sentindo tudo isso, essa ira, essa amargura, é a hora que a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Então, a gente tem que estar sempre com tudo isso longe da gente, né? E com o fruto do Espírito em nós, para que a gente consiga, né? Desligar o burrinho, sai para lá, burrinho, aqui não, né? Para ver a importância da palavra que a irmã Sueli falou, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Está lá em Provérbios 25, 11. E tem aquela coisa de você falar demais. Porque, principalmente a gente que é pai, mãe, a gente às vezes, o filho fez alguma coisa, a gente quer corrigir, e a gente fica falando. E a gente fica igual uma dobradiça, sem óleo, né? Então a gente pensa naquele nheco toda hora. Então, tem que pingar um olhinho de sabedoria, de dosar o que você vai falar, quando falar, né? Porque senão você fica sendo uma porta, com uma dobradiça enferrujada, ali só incomodando. Efeito, né? E não só causa irritação. Né? Não causa mais nada na vida da pessoa, é só irritação. Então, a gente tem que saber o que falar na hora certa, no tempo certo, né? E amém, glória a Deus por esse tema, né? Já vamos para a terceira atitude então. Não fale pelas costas, isso é muito importante. Disciplinar a língua é proteger a alma. A boca do justo jorra sabedoria, Provérbios 10, 31a. Irmã Sueli, qual a sua experiência com relação a esse tema de não falar pelas costas, principalmente do marido da gente, né? A gente que é mulher do marido, no caso, não falar mal da mulher. Qual a experiência da senhora com esse tipo de comportamento? A senhora já foi vítima, já falou que não devia e se arrependeu. Conta alguma coisa sobre isso, sobre a língua, o órgãozinho perigoso. Assim, eu e o Rogério, o nosso problema mais não era nem falar pelas costas, porque a gente, foi uma coisa que a gente sempre tentou resolver nossos problemas conjugais, eu e ele e eu. Sem levar para a família, sem levar para amigos. Então foi uma coisa que desde o começo do nosso casamento, o Rogério falou, olha, o nosso problema eu quero que nós dois resolvamos, não levo para tia, para tio, papai, para mãe e tal. Então eu aprendi isso já há algum tempo, trazer do nosso casamento. E eu não gosto de falar, eu gosto de falar para ele as coisas que a gente, que não tá legal, que não gostei. E ele também, a gente sempre procurou ter muito diálogo sobre isso. E eu não gosto que ninguém fale, eu não gosto de falar dele, se eu tiver com algum problema, eu gosto de resolver com ele, porque eu não gosto que ninguém fale dele. Tá certo.
entendeu? Então eu não gosto de falar pelas costas, nem dele nem dos outros. Se eu tiver alguma coisa para falar com você, irmã, eu preciso tratar com você, porque eu acho bacana, sabe, essa sinceridade de você chegar e falar. E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito dura, ou você, muitas vezes, até no meio da minha família, você é muito brava na maneira de falar. Eu falei, gente, eu só falo aquilo que eu estou sentindo, entendeu? E já falei isso até, inclusive, para minha mãe. Muitas vezes ela reclama de um filho pro outro. Eu falei, mãe, chega e fala para ele. A senhora falar para mim não vai resolver o problema, né? Então a senhora chega e fala para ele. A senhora não gostou disso e tal. Então a gente não teve esse tipo de problema. Talvez o problema da língua é muitas vezes falar para a própria pessoa, no caso o Rogério, eu falar diretamente para ele algo que não deveria ter falado naquele momento. Já aconteceu várias vezes, né, da gente falar e depois falar assim, poxa vida, não devia ter falado daquela forma, fui dura demais, falei na hora errada, né, porque muitas vezes a gente fala na hora errada. Então isso a gente vai aprendendo, né, mas assim, falar pelas costas, eu não gosto disso e procuro sempre lidar de frente a frente, ser sincera. E muitas vezes eu também estou aprendendo a nem falar tudo que eu penso. Entendeu? A guardar para mim aquilo que eu penso. Então tudo isso a gente vai adquirindo, né? No passar dos anos, da nossa vida, a gente vai adquirindo isso, né? Antes a gente já vai falando tudo o que está pensando, o que está sentindo. Então, e às vezes nem está sentindo, nem é verdade aquilo, mas fala só para machucar mesmo. Então, e depois tem que voltar atrás, até você convencer o outro que não era aquilo, que aquilo não era verdade que você falou. É experiência, mas a gente vai aprendendo com nossos erros e a gente tem que aprender com nossos erros para não ficar insistindo naquele erro de novo, né? Então a gente vai aprendendo. Mi, e aí? Igual a irmã Sueli falou, e às vezes você falando para a pessoa vai chegar naquela pessoa que você falou e às vezes vai aumentar até aquilo que você falou. É verdade. E às vezes quando te falar, não foi a palavra certa que eu te falei, e aí a pessoa, às vezes para prejudicar até aquele relacionamento, aquela amizade, ela vai até aumentar. Exatamente. Vai aumentar e as duas pessoas ao quem você foi procurar, vai dizer, ela falou isso e nem foi aquilo. Às vezes a pessoa está magoada com você por uma coisa que você nem falou. Porque a outra, você falou só uma palavra pequena. Aí a pessoa já chegou em você e diz, ela falou isso, ela falou aquilo, aumenta. E vai chamar a atenção da outra pessoa, às vezes com a palavra dela. Não foi nem aquilo que você falou. Então é melhor você, igual a irmã Sueli, aprendendo todo dia. Tem coisas que às vezes não compensa nem falar. Não compensa. Nem às vezes para o seu amigo de trabalho, nem para a tua família. Igual a minha mãe sempre deixou um ensinamento, que vocês vivam bem. Dependente, cada um tem a sua qualidade, seu defeito, porque nós temos qualidades e defeitos. Então que vocês vivam bem com a qualidade e defeito de outro, mas não ir no outro, ficar falando com o outro, ficar chamando a atenção do outro, e às vezes fala, você nem falou aquilo. E a pessoa diz, fulano falou que você falou, aumenta, e às vezes aquilo não é. Então é igual a irmã Sueli, é melhor a gente chegar na pessoa e falar, olha, foi isso que aconteceu, assim, a gente resolver, do que aquilo fica protelando, passando muito tempo, e às vezes a mágoa cresce, igual eu falei, né? E aí fica maior, às vezes é melhor você pedir o perdão do que você ficar protelando aquilo, porque a outra pessoa falou, disse, não, vamos resolver aqui eu e você, não, eu não falei, não, amém, vamos acabar aqui, igual marido e mulher também, às vezes se você quer falar, é melhor deixar, vamos deixar pra lá, porque às vezes pode gerar muito mais conflito familiar, às vezes sogra, você quer, minha mãe mesmo nunca também foi de intrometer no nosso relacionamento, de puxar a orelha dele, falar isso, falar aquilo. A minha sogra também não, de estar me falando alguma coisa, não, nunca foi que também de entrar no nosso relacionamento e falar que falou, que isso, que aquilo, porque aí isso é complicado, a família, agora a gente vai pôr pessoas dentro e não é bom, não vai dar certo. E se você começar a falar do marido pelas costas, não vai resolver o problema, você tem que falar para ele, não é verdade? Ou não só o esposo, como outras pessoas também, né? Porque como é que você vai solucionar se você não falar para a pessoa aquilo que você achou que não está certo, né? Exatamente. E outra, acontece muito do marido falar da mulher falar para o marido, e depois um ou outro fica sabendo, e aí você se coloca nessa situação, você se coloca nessa posição. Como seria você saber que o seu próprio marido ou sua própria mulher está indo para outros falando mal de você? Falar mal é uma coisa, pedir aconselhamento sobre algum assunto é outro bem diferente. Às vezes você pode chegar em alguém, nossa, olha, eu e o Luiz estamos passando por uma situação assim, assim, assada, não sei como resolver.
e também saber para quem pedir um aconselhamento, né? Porque não é todo mundo que tem condições de aconselhar. É diferente. Se essa pessoa errar e sair de lá falando, porque falou isso do marido, ela está errando e não sou eu, né? Então, assim, é importante saber que nem você buscar aconselhamento por conta de algum assunto não quer dizer que você esteja falando mal ou que você esteja reclamando. É uma situação que você quer resolver. Falar mal é chegar e falar, porque fulano é assim, é assado. Não faça isso. Porque você coloca no lugar dele, né? Se fosse você e você ouvisse alguém falando, nossa, seu marido falou que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Isso não traz bem nenhum. Uma coisa que eu aprendi também com relação a filhos você também não é para todo mundo que você pode abrir seu coração e falar dos defeitos dos seus filhos. Porque as pessoas usam isso contra você. Às vezes jogam o seu filho contra você. Então tem que se tomar muito cuidado para quem você fala de problemas da sua casa, da sua família, que nem a irmã Sueli falou. A gente tem que aprender a se resolver ali na nossa família, dentro, né, ali. Infelizmente, já foi o tempo meu e do Luiz, porque nossos filhos hoje praticamente já está tudo criado. Mas se nós tivéssemos tido a sabedoria que nós temos hoje, muita coisa, né, amor, poderia ter sido evitado. Muita gente poderia ter sido evitada de estar se metendo na nossa vida, assim, com relação a filhos. Nós poderíamos ter resolvido entre nós ali, né, e aprendido muito mais. Sim. Né, do que ver pessoas que a gente considerava de confiança jogando os nossos filhos contra nós. Porque infelizmente tem pessoas que são más. Então, tem pessoas que são más mesmo. Sabe que você não soube criar, né? Só que está no papel de mãe, seu ela não está, né? No papel de mãe, no papel de pai. Às vezes a pessoa quer falar, você também não soube criar. Você não soube agir de enérgico com ele. Você soltou demais. Você adulou, você, né, prendeu. Filhos, a gente, igual esses dias eu vi aquela cantora que o filho dela morreu. A Eixla. Ela também está passando por momentos difíceis agora em relação à homossexualidade do filho dela. Ela falou, eu criei e tenho pedido a Deus todos os dias. Não é o meu querer, a minha vontade. De mãe não era isso. Claro que não. Nunca, com a mãe nunca é essa vontade. Só que eu tenho orado a Deus e falado, Deus, faça a sua vontade. Porque às vezes as pessoas falam, você criou mal criado. Você não criou da forma que eu criei você. Ou o seu filho é igualzinho você. Você está vendo você? Seu filho hoje. Você não pode falar de mim que sou mãe, a sua mãe. Porque o que eu falava para você, você não fez com o seu filho. Aí, você está vendo? É igualzinho a você. Então, eu vi ela falando, foram questionar ela por ser evangélica, porque o filho dela... E ela não deu aquela resposta brava, não. Ela foi bem... Eu não gostaria disso para ele. Não foi isso. Os princípios que eu ensinei a ele não foi esse. Só que eu peço a Deus que o Senhor faça o querer e a vontade na vida dele. Eu, como mãe, nunca vou desistir dele. Vou continuar orando. E às vezes a gente vai procurar por pessoas para dar o pitaco ou coisa. Vamos pôr nos pés do Senhor. Não tem fardo, não tem nada que você não coloque diante dos pés do Senhor. Não importa quantas lágrimas você vai derramar, quantas noites você vai passar em claro, quantos jejum, mas você vai ver a resposta de Deus. A gente viu tantos testemunhos que a mãe passou momentos difíceis com os filhos. Só que ela deixou nos pés do Senhor o fardo dela, o cansaço dela, o medo dela, que é criar filho nessa... Eu não tenho, né? Mas a gente tem uma convivência com quem já teve. É difícil, ainda mais quem tem um lar cristão. A gente vê que às vezes o filho da gente não está no lar cristão. Então a gente quer agir com energia, quer às vezes bater, quer prender dentro de casa, quer, né? Às vezes até amaldiçoar, falar alguma coisa, às vezes a gente acontece na família da gente, muitas coisas a gente não aguenta mais falar, às vezes acaba, né, jogando até para fora do mundo. Ela não vai jogar para fora igual a gente, ela não vai, ela vai orar, ela vai pedir ao Senhor, porque não foi para aquilo que ela teve um filho, foi para ter os caminhos do Senhor. Então ela vai orar, ela disse, eu vou orar, não vou desistir. Não vai desistir dele. Salvo alguns pais desnaturados, muito difícil um pai que quer corrigir o filho, que não seja para o bem dele ou por amor a esse filho, né? Sim. Dificilmente. O livro fala assim, não fale pelas costas do seu sogro, da sogra, do cunhado ou cunhada, dos irmãos, dos filhos, do genro ou da nora. Quem age assim é desleal, desonesto e incoerente. Só faça críticas se foram construtivas.
Uma crítica só é construtiva quando você a faz para a pessoa certa, oferece uma sugestão para a mudança e se apresenta para ajudar no que for preciso. Nunca diga aquilo que você não gostaria que dissessem sobre você, ainda mais na sua ausência. Então fica a dica, uma atitude é você parar de falar, às vezes do seu marido, dos seus filhos pelas costas, da sua família, porque você falar mal não é palavra de bênção, né? Já começa por aí. Então começa a abençoar e abençoa de verdade, né? Começa, já que não é para falar, tem um apóstolo, esqueci o nome dele agora, ele é colombiano, ele é espanhol, sei lá. Eu lembro que ele foi numa igreja lá em São Paulo e ele falava que a mãe dele, antes dele se converter, ele bebia e ele chegava bêbado em casa, toda madrugada. E a mãe dele xingava. Acho que ele é peruano. E aí a mãe dele se converteu. E aí ele começou a chegar, ele continuou chegando bêbado em casa e de uma hora para outra a mãe dele mudou. Quando ele chegava bêbado em casa, a mãe dele: "Oh, meu filho, você é a minha bênção. Você é uma bênção de filho. Você será uma bênção ainda para Deus." Ele falou: "Essa mulher tá doida, né? Mas tudo bem." E aí ele disse que foi toda vez que ele chegava, a mãe dele lançava palavras de bênção sobre a vida dele. E um dia ele falou: "Não, tem alguma coisa errada, eu preciso saber o que está acontecendo com essa mulher." E ele foi procurar saber o que tinha acontecido, e ele viu que a mãe dele tinha se convertido, tinha aceitado Jesus, e ele se converteu também. Ele parou de beber, ele se converteu, e hoje ele é um profeta de Deus, viaja o mundo inteiro falando de Deus. Então as nossas palavras realmente, ela tem um peso, um poder, né? A partir do momento que você lança uma palavra sobre o filho, sobre alguém, sobre um amigo, um familiar, você está abençoando aquela vida. E a partir do momento que você fala mal dela, você está lançando maldição sobre a vida dela. Então é muito importante isso. E principalmente sobre a nossa família. Nossa família é o nosso tesouro, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande sobre a nossa família. Então a gente precisa estar abençoando todos, mesmo aquele que não nos agrada. Eu sou perfeita, eu não sou, eu ainda tenho muito que mudar, tem muitas pessoas da minha família que me incomodam muito, mas a gente tem que mudar, né? Eu vou tomar uma atitude, eu tô falando aqui e vou tomar, a partir de hoje vai ser bênção, viu, amor? Você me cobre caso quando você vê eu falando alguma coisa, você fala assim: "Não é essa atitude que você falou que ia tomar", né? É com mãe, é com pai, é com parente, graças a Deus com os familiares mais distantes eu não tenho, mas é mais os que a gente mais ama, que mais nos incomoda, é verdade. E a palavra de tomar muito cuidado com o que a gente fala para os filhos, palavra de bênção ou maldição. Ou você abençoa o seu filho ou você amaldiçoa. E palavra de mãe e pai tem um peso. E muitos pais amaldiçoam os filhos e os filhos têm uma grande consequência nisso. Então tem que tomar muito cuidado, eu sempre falo, toma muito cuidado, vai corrigir, cuidado com as palavras que saem da nossa boca, né? Porque nós temos que abençoar. Mesmo que nós tenhamos vezes que estão com dificuldade, que às vezes eles estão desobedientes, mas nós temos que, com sabedoria, nós temos que conversar, que aconselhar, temos que ter pulso com eles. Os filhos precisam de nós sermos enérgicos, porque os filhos estão querendo, sabe, o caminho mais fácil. Mas não, nós temos que ter pulso, só que ao mesmo tempo tomar muito cuidado, com toda a sabedoria e abençoar. Não. Vocês vão ser uma bênção, porque palavra de maldição já tem lá no mundo, né? As pessoas já vêm do mundo com palavra de maldição. Nós temos que abençoar nossos filhos em toda circunstância da vida deles. Amém. Igual a Angela, eu volto nela de novo, porque naquela entrevista as pessoas, ela como evangélica, eles queriam ela uma posição, tipo que ela amaldiçoasse, que ela falasse mal, que ela dizer: "Não, mas meu filho não, eu não aceito esse tipo de atitude dele." Às vezes, igual a Elaine falou, às vezes ela pode pensar dentro de uma mãe, não é isso, porque ela perdeu um filho da forma que ela perdeu. Às vezes evangélica a gente é cobrada. Eu vi a Fabiana Anastácio, eu achei coisas horríveis que dizendo diante dela que Deus era aquele que ela servia, que a cloroquina era maior que Deus,
que os crentes não morrem, que os crentes não ficam assim? doentes. Acabou no Facebook crente não podia morrer coisas de horríveis. Covid. Então, a Morre se gente Deus como quiser. cristão, até para responder, a gente tem que pensar. Porque as pessoas dizem, vocês não são melhores, vocês não morrem, vocês são imbatíveis. Não, a gente não somos imbatíveis. E a gente morre como A qualquer gente outra pessoa. morre como qualquer um. Somos Igual uma amiga carne. minha evangélica que perdeu a mãe dela agora na pandemia, só velou 1 hora. Sua mãe não era pastora? Por que ela morreu de câncer? Coisas horríveis. Que ela fez até uma live para falar o que você falar quando a pessoa está de luto. Saber o que falar. Não é porque a mãe dela é uma pastora que a mãe dela não poderia morrer com câncer. A gente não sabe os desígnios de Deus. Então, naquela entrevista, eu vi que a Angela respondeu porque ela perdeu um filho. Quem perde um filho só tem 2. Ela perdeu um, então ela está com um fio. Porque para o mundo é cruel. Então, ela soube responder. Às vezes ela quer que você responda com palavras duras, com palavras de maldição. E eu não aceito por quê? Porque até a mídia vai dizer, não é evangélica? Por que eu não aceito o filho como ele é? Não é verdade? Então, a gente não vai saber responder que nas mãos de Deus ele está. Eu nunca vou deixar de orar por ele, independente do que ele escolhe, independente do momento sexual que ele quiser falar que ele está naquele momento, ou na droga, ou não importa, ou a mal companhia. Você sempre vai pôr palavras de bênção sobre o seu filho, vai orar sobre ele, vai pôr de madrugada e você responde sempre para os outros. Eu continuo orando pelo meu filho. Não dizer, não, já está entregue, né, no mundo. Não, sempre orar, não importa quem seja, seu parente, seu amigo, você está vendo que ele está no mau caminho, algo que nós cristãos, é oração, sempre na oração. Amém, glória a Deus. Em Provérbios 21, 23 fala: quem guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a própria alma. Vamos para o quarto tópico então, que é a quarta atitude. Pare de cometer os mesmos erros. Em Provérbios 4,18 fala: o caminho daqueles que buscam a excelência é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os sábios aprendem com os erros dos outros em vez de errar para aprender. Quando a gente é jovem, que a gente ouve os pais falando: não faz isso, eu já fiz, eu já fui por esse caminho, né? Tem a Helena Tanuri passa pelo mesmo problema com a filha dela, né? E eu estava ouvindo uma ministração dela, ela fala assim: gente, vocês têm que cavar os mesmos buracos que eu cavei, faz buraco novo, porque vocês têm que ir pelos mesmos buracos que eu já fui, né? Então assim, não adianta, o jovem é uma coisa assim que, né, parece que quando filho não faz, eu já fiz, mas eu quero fazer, eu quero ver. Eu lembro de eu falando isso para minha mãe: eu quero cometer os meus próprios erros. E é complicado, né? Existe algum erro, irmã Sueli, recorrente na vida da senhora que a senhora cometeu e assim, era coisa que a senhora fazia e que já acabou? Era um erro recorrente, mas já acabou. Mas era uma coisa que incomodava, mas a senhora sempre estava caindo naquele mesmo erro. Como a senhora se livrou desse erro? Tem alguma coisa na vida da senhora assim? Nossa, agora nem estou lembrando assim de algo. A gente erra tanto, né? A gente erra procurando acertar muitas vezes, né? Erros acontecem de várias formas. Erros financeiros, às vezes a gente ora e não espera uma resposta de Deus. E eu errei isso aí algum tempo atrás. Eu já estava aqui na comunidade da fé. Nós tivemos um erro, uma perca financeira, e isso abala tudo, abala emocional, abala, mas graças a Deus o Rogério estava comigo. Mesmo assim, nós abrimos uma lanchonete, tivemos que fechar, então foi um erro que eu poderia ter feito diferente, mas a gente tem que aprender com isso e depois a gente pega esse erro e procura outro caminho, você entendeu? Para não errar de novo, né? Então hoje eu estou no outro caminho, né? Que eu tinha alugado salão nessa época, o salão era caro e o que eu ganhava eu trabalhava de dia e de noite e era só conta. Eu falei, quando eu fechei essa lanchonete, eu falei que não queria mais trabalhar por conta de jeito nenhum. Mas, enfim, Deus me levou a trabalhar assim, dessa forma de novo. Eu creio que era propósito de Deus, só que de outra forma. Sim.
sem um aluguel, sem uma despesa muito grande. Então hoje eu estou realizada, estou trabalhando e sem aquela preocupação, porque eu acordava preocupada com o aluguel, como é que eu ia fazer para pagar o aluguel. Então, quer dizer, foi um erro, foi uma experiência amarga que eu tive e você fica muito frustrado, porque você fala, mas poderia ter dado certo, mas eu orei, né? Você orou, mas você tinha que ter esperado. Eu acho que foi precipitado ou foi no lugar errado, né? Então tem várias coisas, né? Deus sabe. Mas foi um erro que eu não quero cometer de novo, né? Amém. A gente aprende com o nosso erro, né? E aí, Mi? Em relação a algum algo que está passando na vida da gente, familiar, e a gente não elevar tanto na ira, né? A gente saber lidar com aquele momento, porque é complicado. A gente, ser humano, às vezes a gente quer lidar com a força do braço, né? Com a força da língua. Aí você fica pensando, não, a pessoa falou isso, e aí fica matutando, e coisa que matutar na cabeça demais, você fica pensando, mas a pessoa nem foi daquela forma, mas você, não, mas eu acho que foi. Você fica pensando aquilo. Então, assim, quando algo acontecer com você, na sua família, dentro da tua casa, em relacionamento, uma doença, você não cometeu o erro de ter tanta ira, ter tanta, né, tudo você explodir, você pensar, não, vou pensar, vou pedir a Deus para ter mais sabedoria, mais mansidão, mais para poder lidar com aquela situação. Assim, nesse momento, assim, mesmo de uma doença, algo que às vezes a gente, igual eu estava falando, minha cachorrinha estava boa semana passada, é igual doença, é igual essa pandemia, que parece que a gente parou lá em fevereiro. De uma hora para outra. Eu lembro, até o último dia que eu vim aqui para estar com tanta gente, foi dia 17 de março, então a gente vai dando uma coisa, assim, um medo. Quando eu estava lá em São Paulo, que estava tão longe lá na China, aí chega em Marília, mais um caso, outro caso, a gente não quer nem viver com as pessoas. Eu não tenho saído muito de casa, eu vou na minha irmã que mora sozinha, vou no mercado, mas reunir essas coisas, tudo. E você era bem assim de sair, né? Nossa, era, fazia curso, eu falo com o Júnior, não vai em tanto lugar, não sei o que, até uma neura, a gente pensa, não posso ficar vendo essa neura, esse medo. Mas é bom se cuidar. Se cuidar, então a gente não põe muito na cabeça, assim, porque às vezes a gente passou por uma doença, você fica um tempo ali naquela doença igual da minha mãe, assim, você fala, tudo que às vezes vem, você trava, né, e fica com aquele medo remoendo. Às vezes não dormir, tudo é complicado. Então, às vezes essa doença, o desemprego, um monte de coisa, você começa a pôr na cabeça muita coisa. Então a gente precisa mudar esse jeitinho de pôr tudo dentro da cabeça, que pode virar uma doença emocional mesmo, e não é bom pra gente, né? E a gente aprende a duras penas com os erros, né? Infelizmente. Era bom se a gente pudesse, como eu falei, olhar os exemplos dos outros. O texto do livro fala que quem aprende com seus erros é inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros é sábio. Ninguém melhor do que o nosso marido ou esposa para nos auxiliar a desenvolver a nossa maturidade. E que a gente deve ser humilde para aceitar ajuda, correção e disciplina, pois só assim é que nós cresceremos. Tudo tem um tempo e um limite. É igual a irmã Celi falou no começo, da gente bater de frente, um tá nervoso, o outro discutir. Estamos, como a gente sempre, desde o começo que começou o Papo de Mulher, a gente fala que a gente começou na pandemia e a gente está vivendo um momento difícil, porque tá o marido em casa, tá a esposa em casa, tá os filhos em casa, não tem nem a escola para dar uma trégua, assim, para falar assim, né? Agora foram para a escola, é uma pressão constante. Psicológica, né? E é o tempo todo. E é um tempo da gente que a gente tem que amadurecer, tem que tomar atitudes, porque senão a nossa casa vira um lugar inabitável, assim. É um inferno na terra mesmo, vira a nossa casa, porque é criança, é marido, é cachorro, é gato, é galinha. Gente, tem que ter paz. A gente tem que tomar atitudes para transformar a nossa casa, sabe? Ter um tempo com o marido, de seu marido estar ali sentado na TV, você sentar com seu marido, assistir um filme com ele, um tempo com as crianças. Eu, graças a Deus, já passei do tempo das crianças, agora é só 2 velhos mesmo em casa, glória a Deus. Mas você tem que tomar atitudes para você organizar
o seu tempo dentro da sua casa, de você ter um tempo com aquelas crianças. As crianças têm que ter atividades para fazer, elas têm que ter um momento ali de você sentar. Eu sei que é difícil, a gente vê muito no Facebook, né? Agora todo mundo está valorizando o professor, porque nem antes a culpa dos filhos não aprender era do professor. Agora hoje o pai e a mãe que está tendo que ensinar, está vendo, está sabendo, eu espero que esteja aprendendo a valorizar os professores, né? Mas se você não consegue ensinar, eu acho assim, é um ano, né? É um ano diferente de tudo aquilo que a gente já viveu na nossa vida. Eles vão perder um ano de estudo? Vão perder um ano. Mas antes eles vivos perdendo um ano do que eles indo para a escola e ficando doentes e eles morrendo. Foi algo necessário. Isso. Né? Se você não consegue ensinar, relaxa. Sabe? Se aquilo está trazendo transtorno para a sua vida, se você briga, você bate no seu filho por conta de você estar tendo que ensinar ele, deixa. Sabe, busca uma coisa mais assim que você possa brincar com ele, ensinando, uma atividade que vocês possam fazer juntos. Não se fixa tanto nesse negócio dele ter que aprender esse ano, porque se está tirando a paz de dentro da casa, não vai resolver e é capaz de traumatizar a criança. Eu levei anos para aprender conta de dividir, porque minha mãe batia para aprender. Eu levei anos, eu fui aprender conta de dividir, eu acho que eu já estava no colégio. Porque na escola tem aquele horário, que vai breca pro recreio, e a criança em casa, então ela acha que tudo engloba comer, beber, vai no banheiro, levanta, a mãe não sabe. Nossa vida, infelizmente, não tem a super nani para ir lá e olha, esse horário aqui é tal coisa, né? Mas que a gente tem que organizar, tem que colocar uma disciplina para eles, porque senão, né, eles tomam conta. Mas assim, tenta fazer com que a sua casa, nesse tempo de pandemia que está todo mundo junto, seja um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente que você tenha prazer de estar lá e não de fugir de lá, porque muitos estão vivendo assim, com vontade de fugir, de sumir de dentro das suas próprias casas. Então, se a gente às vezes fala assim, nossa, mas esse papo de mulher de novo falando sobre casamento, de novo falando sobre isso, porque se a gente não começar a tomar atitudes para fazer com que funcione a nossa casa, para que a nossa casa seja um lugar de paz, de harmonia, que seja o nosso... Eu falo que a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso castelo, é para lá que a gente volta depois que a gente trabalha, depois que a gente... né? É um lugar que a gente quer voltar. Sim. E é muito triste quando você vê uma pessoa que não quer voltar para sua casa, que ela não tem ambiente dentro de casa. Verdade. Né? É muito triste. Então, que a sua casa, você mulher de Deus, você mulher sábia que está assistindo essa live, torne a sua casa um paraíso, um lugar que seu marido se sinta bem recebido quando ele voltar, e não que quando ele entrar pela porta, já chegou. Gente, já pensou? Isso é horrível demais. Você está entrando pela porta, a pessoa já olha e fala, chegou a peste. Não, que bom que você chegou. Ele faz parte da sua casa, ele faz parte da sua família. Sabe, todos que moram ali fazem parte de uma família. Então todos têm que ser muito bem recebidos, né? Então assim, que tomem atitudes para mudar. Dá um beijo no seu marido, como a pastora fala, no seu fofinho, né? Dá um beijão nos seus filhos, mostra para ele que eles são importantes, fala que ama, sabe? Faça diferente. Você é muito nervosa, começa a buscar mais a Deus, começa a buscar mais o fruto da paciência, sabe? Deus vai te dar. Aprende a calar a boca no momento certo, no momento que está irada, né? Para de falar tanto, para de ficar buzinando tanto na cabeça do marido. A gente está vivendo um tempo difícil, é difícil para nós mulheres que estamos em casa, é difícil para os maridos que têm que sair, é difícil para os maridos que estão dentro de casa, desempregados, que estão afastados do serviço, é difícil para todo mundo. Mas se a gente viver ali se organizando em comunhão, cada um fazendo a sua pequena parte, a gente vive bem. E a gente vai sair dessa bem, a gente vai sair diferente. Mas vai sair, em nome de Jesus. Né? A pastora terminou o atendimento dela, glória a Deus, né, pastora?
ela está aqui. Considerações finais, e eu vou chamar a nossa pastora querida para ela fazer a oração final, tá bom, pastora? Irmã Sueli, considerações finais sobre tudo que nós falamos. Gostou do Papo de Mulher? Vai voltar? Foi bom. Quando vocês quiserem, a gente volta. Glória a Deus. Foi muito bom, né? Foi tranquilo e nós estamos falando da nossa vida, falando do que a gente já viveu, dos nossos erros, dos nossos acertos, né? E que é muito importante, né? Eu também quero agradecer por mais uma oportunidade aqui com as irmãs, a pastora, a irmã Elaine, a irmã Sueli, e deixar esse versículo aqui para todos que estiverem em casa. 1 Coríntios 13, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Tudo é amor. Esses dias a pastora postou lá no grupo das irmãs da igreja, a gente precisar um do outro. A gente vem precisando um do outro, porque Deus primeiramente, que nos concedeu dentro da barriga da nossa mãe, não fosse a nossa mãe gerar, se não fosse o médico, a parteira, ali ele já nasce ali, ele vai precisar da professora para ensinar, ele vai precisar de você para ensinar. Você precisa do lixeiro, você precisa do médico, você precisa... Todo mundo precisa de todo mundo. Ninguém vive sozinho. Ninguém é uma... Tanto que se fosse para viver sozinho, o Senhor não tinha feito Eva junto para Adão. Adão, está suficiente você sozinho aqui, os animais, você vai reinar sobre eles e amém. Então aquele vídeo chamou muita atenção, porque todos precisam, todos irmãos, todos, um precisa do outro. A gente não vai viver sozinho, até quando, foi o final do vídeo, até quando você morre. Se tem um ente querido que morreu, você escolhe a roupa para ele, ele não tem mais direito de escolher a roupa, o caixão, o buraco. Então a gente depende um do outro, a gente depende da nossa família, dos nossos irmãos de sangue, da nossa mãe. Ame enquanto é tempo de amar, respeite enquanto é tempo de respeitar, porque depois que a pessoa parte, não adianta mais. Então essa é que eu quero deixar, que você leia ali o 1 Coríntios 13, ele inteiro, porque tudo fala do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não ensoberbece. Então o amor está em tudo. Tudo que você fizer, faça com amor. Amém, glória a Deus. Pastora Cristina. Paz do Senhor, amadas, a paz do Senhor a todos. Mais aqui? Então, deixa eu chegar aqui bem no meio aqui, para nossas convidadas. A paz do Senhor a todos, amadas. Assunto tremendo de hoje sobre casamento, né? Relacionamento. E assim, amadas, casamento perfeito não existe ainda. Se a gente falar que existe o casamento perfeito, nós estamos mentindo. Mas juntos nós vamos aprendendo. Como diz a palavra, tu, porém, vai até o fim. É juntos em tudo, na oração, na concordância, em tudo. Então vamos pôr o relacionamento, o casamento, nas mãos do Senhor Jesus. Para que melhor coisa, né, evangelista Sueli? Não existe. Deus age, Deus faz, Deus acredita, né? Terminei, eu estava ali, foi tremendo mesmo. Deus abençoe a diaconisa Emilena, Deus abençoe a evangelista Sueli, Deus abençoe a companheira aqui e Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês estiverem passando por alguma dificuldade, ei, não se isolem. Grite por socorro, grite por ajuda. Não espere o leite derramar, sujar tudo, o fogão vai ser pior depois, para limpar o fogão. Então peça ajuda, nós estamos para ajudar, né? Vamos orar, amadas? Eu queria agradecer aqui, uma amiga hoje me viu, eu tinha postado lá no status, Carol, faz curso comigo, ela disse que entraria para assistir. Passei para ela o link, eu espero que você esteja assistindo, Carol, e que Deus te cubra.
Deus abençoe. a poderosa mão dele. Vamos orar aqui em favor da tua vida, da tua casa. Sei que você tem filho, como falamos aqui agora. O Senhor esteja guardando a tua casa. E ela se interessou por esse assunto, relacionamento. Então, se a Carol estiver aí, eu agradeço por ela ter se interessado por esse tema e sempre esteja conosco aqui, Carol. É aquele que eu te mandei o link da igreja, está aberto para as lives de domingo. E tem toda uma programação aqui. Agradeço pela tua vinda aqui, viu, amado? Um beijão. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, Carol? Nem que se você assistiu agora ou vai assistir depois, desde já vai abrindo o coração, deixa Deus entrar, deixa Deus fazer, deixa Deus restaurar, deixa Deus colocar tudo no seu devido lugar. Deus sabe o que é melhor para cada uma de nós, né? Soberano Deus Pai, Todo-Poderoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome, meu Pai Santo e Santo, Pai. Obrigado por cada vida, Pai, que participou, meu Pai Santo, Senhor, por cada um que vai assistir depois, meu Pai. Pai, tu com tua poderosa mão, Pai, possa tocar em cada vida, no interior, meu Pai Santo, Senhor, Pai, que possa estar tirando mágoa, tristeza, meu Pai Santo, Senhor, angústia, meu Pai, palavras de maldição que foi lançada sobre, Pai, relacionamento, nós repreendemos agora, é no nome de Jesus, Pai, cubra cada um com teu sangue, Pai, revista com tua coragem e com tua armadura, Pai, que dentro do lar de cada um, dentro da casa, Pai, possa ser, Pai, um lar de harmonia, meu Pai Santo, Senhor, onde o amor, a paz reina, meu Pai Santo, Senhor, Pai, que abençoe cada um, Pai Santo, Senhor, Pai, hoje e sempre, meu Pai. Amado, Deus abençoe vocês. Um grande beijo, um grande abraço ao de longe. E eu creio que logo nós vamos estar perto de novo, podendo nos abraçar novamente. Deus abençoe, amados. Deus abençoe vocês. Tchau. Beijo.